A parte mais importante da cirurgia plástica, sem dúvida, é o conhecimento. Vamos compartilhar um pouco com vocês agora com o Dr. Carlos Puimi. Tá chegando o verão e a preocupação com o corpo à mostra na beira da praia, de uma maneira geral, né? As mulheres não só as mulheres, mas os homens também começam a se preocupar mais com essa questão física do corpo. E a lipoaspiração é uma das cirurgias mais populares, né, Puiven? Eu acho que é uma das mais procuradas nesses grupos de cirurgia plástica que se comentam. A lipoaspiração ainda é, eu acho que top 1, junto com ali a prótese de silicone. Todos os procedimentos de lipo que são realizados, ela é, sem sombra de dúvida, o procedimento mais realizado de toda a cirurgia plástica. Sempre foi assim. É que às vezes a pessoa vai fazer uma cirurgia de mama e aproveita e lipa um pouquinho. Vai fazer uma plástica de abdômen e lipa um pouco. Se a gente for contar, cada paciente que foi submetido à técnica de lipoaspiração durante os procedimentos, ela tem um número muito maior que prótese de mama, né? A gente conta às vezes a cirurgia isoladamente, só a lipoaspiração, aí diminui um pouquinho, porque ela é muito utilizada quando a pessoa vai fazer alguma outra coisa. É raro a pessoa que vai fazer uma plástica de outro tipo e que não te peça para lipar um pouquinho alguma região do corpo. Nesse universo da lipoaspiração sempre surgem novidades. A tecnologia, né, cada vez está mais atualizada, existe Smart Lipo, Mini Lipo, Lipo 3D e por aí vai, né? Eu queria que tu explicasse um pouco esses diferentes tipos de lipoaspiração, o que significam esses diferentes Exatamente, tipos. tá? A técnica base, tá? A lipoaspiração surgiu em 1979, é uma técnica antiga já, mas ela teve um avanço muito grande nos 10, 15 anos subsequentes, assim, e depois foi recebendo refinamentos e pequenas modificações da técnica. Só que tu vai juntando um refinamento aqui, uma mudança ali. Então existem alguns tipos de lipoaspiração. Que é uma técnica que associa na cânula o cabo da cânula, tá? Ele pode fazer essa cânula de lipoaspiração vibrar em alta rotação. Então assim... A paciente escolhe a técnica? Ou é de cada pessoa? Algumas pacientes tocam no assunto, olha, escutei falar de tal técnica e tal, no meu caso dá para ser, e a gente comenta, e a gente vai vendo. Cada caso, a vibrolipoaspiração é muito parecida com a lipoaspiração, mas ela promove um resultado um pouquinho mais homogêneo, tá? Tende a deixar um pouquinho mais roxa, ela é bastante indicada para lipoaspiração de volumes maiores. Uma lipo que dá para fazer com anestesia local. Uma lipo pequena, de uma área restrita, ambulatorial. Então, por exemplo, o que a gente considera uma mini lipo? A pessoa vem e quer lipar só os colotes. Tá? Eu tenho só gordurinha localizada na região dos colotes. A gente vai considerar uma mini lipo, dá para fazer com anestesia local, ou com uma leve sedação, ou simplesmente local acordada mesmo. Então, áreas pequenas, é factível fazer uma mini lipo. A gente vai lá, anestesia a região, como se fosse anestesiar qualquer coisa, anestesia local, aspira, a pessoa vai embora. Lipo de alta definição, tá? Essas são algumas mudanças técnicas na lipoaspiração para a gente deixar, para a gente conseguir definir melhor algumas regiões do corpo. Ele é muito realizado no abdômen, tá? Onde não se faz uma lipo homogênea como é feito normalmente, não se tira toda a gordura que pode ser retirada. Existem algumas nuances onde a gente retira mais, por exemplo, no meio do abdômen. Para fazer o efeito trincadinho? No final da musculatura, tá, do reto abdominal, ali também se faz uma linha onde vai demarcar mais a musculatura. Em alguns espaços a gente pode deixar um pouquinho mais de gordura, outros a gente pode injetar um pouquinho para simular uma musculatura. Então a gente consegue às vezes produzir, desenhar. É uma modificação também. Existe uma cânulazinha, tá, que se introduz, uma pontinha de laser, tá? Esse laser ajuda a liquefazer a gordura, tá? Porque aquece ali na ponta. Aquece, exatamente, tá? E esse laser ajuda a facilitar a retirada da gordura e estimula um pouquinho a produção e a retração de colágeno pela pele. Então vai produzir uma retração maior da pele.
Logo após a introdução dessa cânula que tem um laser na ponta, se faz uma lipoaspiração com uma cânula mais fininha para remover aquela gordura ali que é feita. Sangramento menor? Sangramento é um pouco menor. Tá? Então, para algumas regiões, normalmente são para regiões pequenas, onde a gente quer uma retração de pele maior. Então, isso pode ser feito também. Então, a lipoaspiração tradicional é a mais realizada, mas em alguns pacientes a gente pode fazer algumas mudanças de técnica para ter um resultado um pouco melhor. O pós-operatório depende da quantidade de gordura que é retirado, do tipo de anestesia que é dado também? Exatamente. Uma coisa importante, assim, para a gente falar para os pacientes, às vezes tem muita dúvida, a lipoaspiração, como ela é feita através de pequenos furinhos, praticamente invisíveis, a gente tem a sensação que a cirurgia é igual, tá? Mas ela é diferente porque, assim, o que determina o tamanho de uma lipo? É o volume de gordura que vai ser aspirada e a quantidade. Que existe um limite de retirada também. Entre 5% a 7% do peso corporal. Tá? Isso já se fez vários estudos e viu que esse é um limite bom. Então, para a pessoa ter uma ideia mais ou menos. Tá? Então, uma mulher que pesa 70 quilos, dá para tirar entre 3,5 e 5 litros no máximo. Tá? De gordura, uma lipo já grandinha, considerada grande. Tá? Isso dá bastante resultado. Às vezes a pessoa, mas é pouco. Não, isso é muita coisa. Tá? Então, se ganha, a redução de medidas é muito intensa. E o tamanho de uma lipo é medido pelo volume que vai ser aspirado e o número de áreas que foi lipado. Isso é que determina se uma lipo é maior ou menor. E a recuperação também varia um pouquinho. Tá? As mini lipos, a recuperação é praticamente ambulatorial, a pessoa faz trabalhando. Lipos um pouquinho maiores, precisam uns 2, 3 dias, onde a pessoa fica um pouquinho dolorida, tá? Se sentindo um pouco inchada, um pouquinho mais fraca, um pouquinho mais tonta, 2, 3 dias. Tá? Depois também volta a trabalhar normalmente. Usa malha? Usa uma malha elástica, Deve estar edema. Um colão, uma malha elástica, né, que vai usar durante 30, 60 dias. E a pessoa pode trabalhar, pode dirigir. Uma coisa boa da lipo, assim, a pessoa não tem grandes impedimentos. Ela pode dirigir, pode pegar peso, pode dormir em qualquer posição. Ela pode trabalhar, tá? Até deve caminhar, continuar suas atividades. E normalmente se pede que o paciente faça umas 10, 20 sessões de drenagem linfática depois, para ajudar a modelar um pouquinho a pele. Para encerrar, Kuiven, nesses grupos que hoje em dia a mulherada se informa muito pelo Google, grupos no Facebook de cirurgia plástica, tem muitas dúvidas, principalmente em relação à dor. Né? Tem mulheres que comparam a lipoaspiração com a cesariana, dói tanto quanto, enfim. É um procedimento doloroso? A lipo depende um pouquinho. Obviamente, a lipo maior dói mais, a lipo menor dói menos. Uma área restrita, por exemplo, lipou uma zona só, vai doer pouco. Lipou várias zonas, vai doer mais um pouquinho. E depende um pouquinho também da sensibilidade, é muito subjetivo que vai doer. Tanto a cesárea, tem mulheres que sofrem muito na cesárea, tem outras que no outro dia estão amamentando e cuidando da casa, varia um pouco. Mas assim, 2, 3 dias costuma ficar um pouquinho dolorido. Depois passa. Depois nem lembra, né? Depois nem lembra. Só vem a parte boa. Só vem a parte boa. Obrigada pelo esclarecimento. Eu que agradeço.